Êxodo capítulo 29, verso 1 e verso 20. Desculpa, Aline. Versículo 29 fala de sacrifício e fala das cerimônias de consagração. O verso 1 diz: isto é o que lhes farás, isto é o que hás de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Versículo 20. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés. Só até aí. Se você ainda não leu essa passagem, se você ainda não aceitou a Jesus, não fique preocupado. Nós não oferecemos sacrifício, não matamos animais. Não precisamos mais disso, porque, como eu falei, esse capítulo aqui fala de consagração, era a cerimônia de consagração, Arão e seus filhos. Era preciso derramar o sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas como foi cantado agora, Jesus morreu no nosso lugar. Ele ofereceu um único e suficiente sacrifício, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai e tivéssemos a garantia da vida eterna. Essa é a nossa garantia. Já foi falado aqui muita coisa, e foram falados também itens de como os dias são maus, as ciladas que o inimigo tem feito silenciosamente, sorrateiramente. Mas hoje nós aprendemos aqui que a primeira parte de nós que precisa ser consagrada ao Senhor são os ouvidos. E talvez você possa falar assim: mas Deus não precisa do meu ouvido, Ele só quer o coração. Vou falar uma coisa para você: Jesus não é açougueiro. Ele não está interessado em partes de nós. Ele quer a gente por inteiro, espírito, alma e corpo. E como é que este corpo se comunica com o mundo? Pelos sentidos. Não é através dos sentidos? Quantos sentidos nós temos? Hã? Não é através dos 5 sentidos que nós nos comunicamos com o mundo? E aqui fala, primeiro, a ponta da orelha. Primeiro, os nossos ouvidos têm que ser consagrados. E aí a gente pensa o contrário, a gente precisa consagrar a nossa caminhada. A gente tem que consagrar a caminhada ao Senhor, é claro. Mas antes da nossa caminhada estar consagrada, separada, dedicada ao Senhor, nós precisamos que as nossas mãos estejam consagradas ao Senhor. E como é que a minha mão estará consagrada ao Senhor? Eu preciso ouvir o que Deus tem para me dizer. O fato é que Deus não para de falar com o seu povo, mas nem sempre nós nos dispomos a ouvi-lo. Estávamos orando aqui com os jovens antes do culto começar, e quando começamos a orar, nós falávamos. E à medida que nós falávamos, o Senhor se fez presente. E aí a gente não só falava, mas a gente ouvia. Quantos estavam naquela oração? Quantos ouviram Deus falar ali? Mas a gente se colocou numa posição de ouvir. E aí eu faço uma pergunta, não responda para mim, não quero saber, não tenho nada com isso, com a sua vida, mas pelo Espírito de Deus, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu pergunto para você: os seus ouvidos têm sido consagrados ao Senhor? Valéria, eu não ouço música do mundo. Valéria, eu não vejo programa indecente. Eu não ouço programa indecente. E quando está lá a televisão, lá aquelas coisas, eu desligo. E você tem ouvido o que Deus tem falado para você da maneira como Ele quer que você ouça? É triste, mas o diabo tem conseguido que nós ouçamos o que Ele quer da maneira que Ele quer. Valéria, como? Não pense que eu sou radical, mas na Bíblia está escrito e eu fico com a Bíblia. Não existe meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não dá para aborrecer um
e aborrecer o outro, agradar um e agradar outro. Não. No que você agrada um, você aborrece o outro. Não se serve a dois senhores. Eu estava falando hoje de manhã na EBD que a igreja, ela é cristocêntrica. Quem fica na ponta da vontade de Deus cai. Nós precisamos ficar aonde? No centro. O pastor, quando chama a gente para orar, ele tira a gente lá do canto e bota a gente aonde? No meio. É uma metáfora. Mas será que nós temos estado no centro da vontade de Deus? Valéria, mas como é que eu vou ficar no centro da vontade de Deus? Tendo os ouvidos consagrados ao Senhor. Você já deve ter ouvido falar daquela mulher que sofria de fluxo de sangue. Ela fez essa trajetória. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não seja radical. Quem é surdo de nascença, ouve. Porque ele ouve através de outros sentidos. Tá? Não seja radical. A fé vem pelo ouvir, mas não é em ouvir besteira. É ouvir a palavra de Deus. E o diabo, ele tem estado interessado na nossa audição. Porque quando elimina a nossa fé, você desespera. Ou seja, você deixa de esperar, você se desespera. E é isso que ele quer. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção do que se espera. Como é que eu consigo isso? Consagrando o meu ouvido ao Senhor. Note que o único sentido sobre o qual nós não temos completo controle é a audição. Pensa, o paladar. Como é que eu não sinto gosto? Fecho a boca. Não provo. As papilas gustativas estão na língua. Se eu não expor o alimento à minha língua, eu não sei que gosto tem. Eu não sei se é doce, se é azedo, se é amargo. Eu fecho a boca. Como é que eu não sinto o cheiro? Eu tampo o nariz, vou ficar sem respirar. Respiro pela boca. Mas e o toque? Eu prendo a minha mão. Tampo o ouvido. Ah, mas eu posso botar o travesseiro no ouvido. Você não consegue deixar de ouvir 100%. E aí o diabo vai plantando. E aí o diabo vai plantando. Quando ele não consegue sozinho, ele levanta a sua corja. E quem é a sua corja? Quem dá bobeira. Valéria, mas eu já aceitei Jesus. Mas quando a gente não vigia, quando a gente não consagra os nossos ouvidos ao Senhor, a gente dá essa bobeira. E aí a gente não ouve como Deus quer. A gente ouve como o inimigo das nossas vidas querem. E é assim que ele tem feito no nosso meio. Graças a Deus, a Igreja Filadélfia tem despertado. A gente está orando. E quando a gente ora, a gente está falando assim, Senhor, o que o pastor tem falado? Você chega no templo, se apresenta ao Senhor. Senhor, eu estou aqui. Aí tem aqui no telão, você chegando no templo, ora ao Senhor, não é isso? Quando a gente ora, é uma conversa. Eu falo, mas eu também escuto. Mas às vezes a gente só quer falar. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Irmãos, humanamente falando, eu não consigo visualizar como uma mulher que sofria de uma hemorragia por tanto tempo, como ela conseguiu força para se meter no meio da multidão. Porque ela foi para a muvuca. Mas sabe por que ela foi? Ela ouviu falar de Jesus. Não era uma mulher qualquer. Ela tinha padecido por 12 anos e ela já tinha gasto o seu dinheiro. Era uma mulher de posses. Ela tinha suas provisões e a Bíblia diz que antes, em vez dela melhorar, ela piorou. Mas houve um tempo que ela ouviu falar de Jesus. Olha o ouvido aberto. E aí ela colocou no seu coração, se eu tocar na ponta, a orla da veste era franja, era pontinha. Às vezes a gente acha que a gente só vai ser abençoado se for assim, se for no lugar mais importante, se for assim. Ela ia se contentar de tocar na pontinha. E ela foi lá, se meteu na muvuca. Quando ela tocou, Jesus falou assim, opa, quem me tocou? Os discípulos, mestre,
a multidão te aperta. Não, quem me tocou? No original, esse quem é no feminino. Jesus sabia. Mas a obra que Deus faz na minha vida e na sua, ela é tão completa que esta mulher, pela enfermidade que sofria, ela precisava ser restaurada como cidadã. Como é que se restaurava como cidadã? Ela precisava de um testemunho público. Era necessário que ela levantasse a mão. Eu imagino que ela tenha falado assim, no que ela levantou tua fé, ela foi curada. Sabe por quê? Porque ela tocou. Mas antes dela tocar, ela tinha ouvido. O que você tem ouvido Deus falar? A gente às vezes toca no que não é para tocar. Mexe no que não é para mexer. Ah, mas foi o inimigo. Não, foi eu e você, porque a mão é minha. A mão é minha e a mão é sua. Será que a gente tem perguntado para o Senhor? Ah, eu quero caminhar com Jesus. Oh, é uma bênção isso. Se você conta, pastor, eu quero caminhar com Jesus, o pastor vai dar glória e aleluia. Vai te incentivar. Mas será que antes de caminhar, você tem perguntado ao Senhor, onde é que você pode tocar? No que é que você tem que se meter? Antes disso, você abriu os seus ouvidos. Você falou, Espírito Santo, está aqui, eu estou te ouvindo. A gente ouve tanta besteira, irmãos. A gente liga a televisão e a gente ouve cada abobrinha. Agora é o termo que usam, né? É o mimimi, né? É tanto mimimi, momomó, sei lá o quê. É tanta bobagem. E Deus fala para a gente o tempo todo. E a gente não ouve. Que é pior, a gente escuta e não ouve. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A mesma Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé minada, eu não agrado a Deus. Se eu não agrado a Deus, eu me distancio do Senhor. Se eu me distancio do Senhor, eu me aproximo do mal. Eu fico sem força. Há pessoas que falam, você convida para ir para a igreja? Não, olha só, quando eu estiver legal, eu vou para a igreja. O pastor Roberto, na semana passada, falou com relação à força. Quem é a Sansão? Eu e você. Às vezes a gente se acha o cara. Não, porque eu posso, porque eu... Coitadinho. Sozinho nós não somos nada. Mas em Deus nós podemos muita coisa. E de onde é que a gente se apropria disso? A nossa fé. Mas a nossa fé em quê? Na circunstância? Não. Se nós tivermos fé na circunstância, a gente sucumbe. A gente cai duro. Porque a circunstância nem sempre é boa. Agora, tudo que você abre a internet, você vê os slogans aí, Facebook, tudo. Ah, está favorável. Está favorável não. Está estreito. Porque a porta do céu não passou, não passará por reforma. Ela é estreita. Tem gente querendo botar uma porta do céu redonda. Tem gente querendo colocar uma porta do céu triangular, mas a porta do céu ela é estreita. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho senão Jesus. Valéria, mas como é que eu vou conseguir? Abre os seus ouvidos. Arão e seus filhos eram separados para o sacerdócio, mas eles eram homens comuns, como nós. Nós somos pessoas comuns, nós precisamos da unção. O óleo vinha sobre a unção, sobre a cabeça. A unção era derramada, mas eles precisavam consagrar-se ao Senhor. E a gente hoje, a gente gasta energia, gasta força com tanta coisa, mas a gente não se consagra ao nosso Senhor. E aí os nossos ouvidos ficam fechados. Vou dar uns exemplos aí. No livro de Marcos, no capítulo 10, tinha um cego, o cego chamado Bartimeu. Cego, ouviu falar de Jesus. Olha aí, você já notou? Quando você ouve falar de Jesus, a sua vida muda.
Valéria, eu ouvi falar de Jesus e nada aconteceu. Você não ouviu direito. Começa de novo. Começa de novo. Porque o encontro com Jesus não é um encontro de agente secreto. Que você entra e sai da mesma maneira. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira que entrou. É só você se apresentar que o Senhor fala. O Senhor fortalece. O Senhor perdoa. O Senhor abraça. O Senhor acolhe. E aquele cego, quando ouviu que Jesus estava passando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repreenderam ele. O cego era cego, ele não era surdo. Porque a gente tem uma tendência, quem trabalha com principalmente crianças especiais ou com adultos especiais, a gente tem uma tendência, a pessoa é cega. Aí você fica, entendeu? Meu nome. Você pensa que a pessoa é surda, ela só é cega. Não é assim. Ele era cego, mas ele não era surdo. Começaram a repreender. Sabe o que ele começou a fazer? Quanto mais o repreendiam, sabe o que ele fazia? Falava mais alto. Sabe o que ele estava falando? Não quero nem saber de vocês. Eu estou ouvindo Jesus. Jesus está passando. Eu não quero perder a minha bênção. Eu vou gritar para Jesus me escutar. Amém. Quantas pessoas têm falado para você? É assim que você é crente? Quantas pessoas têm falado para você? Não adianta chamar Deus, porque Deus não pode fazer nada na sua vida. E eu vou te falar, grite mais alto. Não importa quantas ou quem está falando que você está incomodando. Chama Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou chamar. O que os discípulos vêm? Vem. Levanta, tem bom ânimo, o mestre te chama. Olha que fôlego que ele tomou. Ele me ouviu. Irmãos, Jesus, o Filho de Deus, ele para nos ouvir. E a gente não quer parar para ouvir Deus falar com a gente. Está errado. Está errado isso. Por isso que eu falei que está estreito. A gente quer ser ouvido, mas a gente não ouve. Quando aquele cego se dispôs a gritar, a chamar, ele ouviu. E muita gente, cala a boca, fica quieto, está perturbando. Jesus, aumenta o volume aí. Jesus, tem misericórdia de mim. Irmão, eu e você, nós não somos cegos. Mas nós precisamos de Jesus igualmente aquele cego. Ele estava lá, era um mendigo. Ele estava numa situação que ele precisava de uma reversão da sua vida. E só Jesus podia fazer isso. Só Jesus pode mudar a nossa história. Só Ele que tem o poder, que tem a autoridade. Mas você tem chamado por Jesus? Valéria, eu chamo, mas Ele não me ouve. Ah, ouve sim. Ah, mas Ele não responde. Tem um pequeno detalhe. Responder, Deus sempre responde. Quando você chama Jesus, Jesus responde. Mas nem sempre Ele responde como a gente queria que Ele respondesse. E aí, a gente novamente erra. A gente diz que Ele não nos ouviu. Você entendeu a diferença? Eu dei o exemplo do cego. Você fala assim, mas está muito longe. Tá bom, olha para a sua vida. Vou dar 2 exemplos aqui. Um recente, semana passada, e o outro de um mês atrás. Final do ano, eu falei com meu marido assim, vamos viajar? Vamos fazer as contas aí, tal, vamos embora. Então tá. Vamos para a Europa? Tranquila, que eu falei assim, ele vai dizer não. Aí ele virou para mim e falou assim, essa é a hora, vê quanto é que dá isso aí. Aí você não vai reclamar não? Não. Eu falei assim, Roberto, você sabe por que eu falei isso para você? Por quê? Quem conhece meu marido sabe que a fisionomia dele é a mesma, né? Feliz, triste, com raiva, a fisionomia dele não muda. Pastor Roberto conhece ele há mais tempo que eu, sabe disso.
Aí você não vai reclamar? Não. Você sabe por que eu falei isso para você? Por quê? Como é que eu falei isso? Porque eu estava orando. Senti de Deus para a Europa. Eu sei, o Espírito falou comigo. Só que a gente acha que é uma coisa humana. Humanamente falando, irmãos, não dá para a gente fazer muita coisa. E não vai dar nunca. Num ano onde grandes empresários cancelaram as suas viagens de lazer porque o euro estava muito caro. Nós, cidadãos comuns, eu falo logo o meu cargo, professora do município, se meter na Europa 2016 não dá, e não dá mesmo. E não dá mesmo. Mas quando Deus fala para você, vai, Ele te leva. Tranquilo, então, tá bom, tudo bem, tudo certo. Compramos as passagens. Compramos as passagens. Isso funciona? Compramos as passagens, tudo certo. 15 dias depois, pum! Ataque terrorista em Paris. Passagem comprada. Aí, vem a corja. Valéria, tem certeza que você quer ir para a Europa? Tenho. Valéria, você está orando pela sua viagem? Tô. Tem certeza? Paris está aterrorizada. Mas eu não. Valéria, como vai ser? Você não domina o idioma. Falo português e falo língua estranha. Tá bom. Tá bom, irmãos. A gente tem que falar a língua dos homens e a língua do céu. O restante é detalhe. Valéria, não vai dar certo. Ouvido. E era literalmente por ouvido. Era um telefonema que eu recebia todo dia em torno de 8, 8h30 da noite. Meu filho e meu marido chegavam assim e falavam, Valéria, olha só, não fala mais com essa pessoa, não. Não fala mais com essa pessoa, não. Porque essa pessoa tá difícil. Eu falei assim, eu preciso orar, né? Preciso orar. E vai. Irmãos, a fé, eu costumo dizer o seguinte, a fé é um caminho de uma estrada só, não dá para recuar. Quando Pedro começou a andar pelo mar, quando ele sentiu o vento, teve medo, caiu. Você começou a andar, você vai. Roberto, vamos para Paris. Vamos na Bélgica? Vamos. Opa, vamos embora. Ele gostou da brincadeira, vamos embora. Comprei as passagens de trem, tudo certo. 15 dias depois, Bélgica está em alerta máximo. Ah, Jesus, vem cá. Eu me tranquei no quarto, fui chorar e fui orar. Eu falei, Jesus, como é que é isso? Não sou boba nem nada, não contei para essa amiga que eu ia para a Bélgica. Fiquei calada. Não vou falar mais. Não vou arrumar tribulação para mim. Cada reportagem que dava era uma lágrima que caía, porque eu sou humana, eu sou carne. Eu estava numa estrada complicada, irmãos. A estrada da fé, ela é muito bonita. Ela só traz bênção. Mas o caminho é árduo, porque eu falei, a porta é estreita. Jesus, tem misericórdia de mim. O meu marido, ele gosta de ver o Bom Dia Rio, Tudo Bem Rio, Até Amanhã Rio, Bom Dia Brasil, Até Amanhã. Tudo que é jornal, se você deixar, se ele tiver tempo, ele vê. Aí quando eu chegava na sala, ele fazia assim, trocava o canal, porque eu já não aguentava mais ver aquelas reportagens. Eu não aguentava mais ouvir. Aí Deus começa a usar os de longe, vem para os de perto. A minha irmã não mora aqui no Rio, ela ligava de manhã, mandava um zap de tarde e ligava de noite. Tem certeza que tu vai para esse lugar? Você é maluca. Você quer me matar. E se acontecer alguma coisa com você lá? O que vai... Eu falei assim, olha só, o plano funerário me traz. Fica tranquila. Valéria, você está brincando? Não estou, não. Fica tranquila, vai dar tudo certo. E o Roberto, Jesus, que tribulação. Aí a pessoa falava assim, Valéria vai viajar? Vou. Para onde? Para longe. Para longe. Ficar quieta. Irmãos, nós fomos e nós voltamos. Você sabe qual foi a intercorrência que aconteceu? Nenhuma.
porque o nome do Senhor foi glorificado na nossa vida. Não houve nenhuma intercorrência. Se você perguntar para mim como é que foi lá a cidade, teve algum caos, teve corre-corre, não teve nada. E nós ficamos 24 dias por lá, passeamos a beça e não aconteceu nada. E o meu português e a minha língua estranha deu certo. Não passei perrengue nenhum. Quando não dava para entender, papelzinho na mão, caneta. Porque, olha só, o 1, 2, 3, tu vai. Depois do tem, não sei que latim, aí já não dá mais. Escreve, anota aqui. Eu sei fazer conta. Então, 11,20, eu sei que é 11 euros e 20 centavos. Tá tudo bem. Eu não passei perrengue, não. Quando não dá para escrever, não dá para ler, aponta. E aí, assim, a gente foi. E o diabo fica, tentando, por quê? Minando a minha fé, minava a minha conexão com o Senhor. Irmão, não deixe ninguém minar a sua conexão com o Senhor. Senhor, peça ao Senhor, Senhor, Espírito Santo de Deus, abra os meus ouvidos, para que não só nós possamos ouvir o que Ele quer, mas que a gente ouça da maneira que Ele quer. Talvez se Ele tivesse me levado numa época tranquila, eu não o glorificasse. E a gente precisa glorificar Deus na nossa vida, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Na semana passada, o meu filho é representante comercial de uma determinada marca e ele estava fazendo um evento. Aí, não basta ser mãe, né? Tem que participar. Vou lá ajudar meu filho lá. A equipe é ele e vai eu e meu marido junto ajudar. Vamos lá ajudar. Irmão, começou a armar um temporal. Não preciso nem falar, né? Preocupação, era um lugar longe, tal. Aí para uma pessoa abençoada, né? Do meu lado assim, aqui enche, irmã. Estava no meio de crente, tá? Aqui enche, irmã. É mesmo, água na canela. Jesus. E olha, se chover aqui, essas barracas não vão dar conta. Porque a chuva vem assim, e vai ser um caos. Eu falei assim, mas hoje não vai chover, não. Ah, vai sim. Irmãos, o tempo preto, mas preto, pensa num dia preto, era assim. E trovoada e tal. Aí ele falou assim, tá ventando. Eu falei assim, o vento espalha. Está levando a chuva para outro lugar. Ele, não! O vento ajunta. O vento está trazendo a chuva. Aí eu falei assim, mas não está mesmo. Irmão, quando eu boto... O meu filho diz assim, mãe, quando tu bota a mão nas cadeiras... Eu botei a mão nas cadeiras, eu falei assim, mas não está mesmo. Vai chover, mas é em outro lugar. Mas aqui hoje não chove, não. E passou. Eu fiquei lá, fui fazer as outras coisas e tal, não sei o que lá. Não me atribulei. Foi de todos os dias que nós participamos ali, foi o melhor dia para vendas. No final, eu já nem estava lembrando, não choveu, tá? Mas eu já nem estava lembrando mais que ameaçou chover. Veio ele de novo. Oração forte, hein? Aí eu já não lembrava mais, irmãos, honestamente, não lembrava mais. Oração forte, hein? Aí eu não entendi. A senhora falou que não ia chover? Não choveu. Aí eu olhei para ele, eu falei assim, Satanás, não vai... não choveu, sabe por quê? Deus não bota ninguém furado, irmão. Aí ele olhou assim para mim, baixou a cabeça e saiu. Queria me desestabilizar. Queria me aterrorizar. Se chovesse, irmãos, eu tenho certeza que eu não ia ficar com água na canela e eu não ia passar perrengue. Algum conforto, algum bálsamo Deus ia mandar ali. Nem que fosse um saco plástico, uma lona, eu ia me enfiar ali embaixo. Mas alguma coisa ia acontecer. Mas aprove Deus permitir que não chovesse. E aquela pessoa estava tão atenta. Quantas vezes as pessoas ficam atentas no teu fracasso? Parece que estão salivando.
agora vai dar errado. Agora que não tem jeito. Os jovens, os adolescentes, quantas provas. Você tem ficado com dor no estômago, uma dor de barriga que não precisava, porque o diabo tem falado assim, essa daí você não vai conseguir. Por nessa hora, você faz como Davi, com meu Deus, saltarei muralhas. Mas você precisa entregar os seus ouvidos ao Senhor. Porque se você não entregar ao Senhor, não adianta, irmãos. Na semana passada, o nosso pastor, vou fazer de conta que ele não está aqui, né? Vou olhar assim até para o outro lado. O nosso pastor falou do Zap, falou do mau uso do celular. Mas hoje, eu vou fazer uma proposta, e eu tenho certeza que essa proposta, ele vai concordar. Você não vai usar o aparelho celular, não. Mas você vai usar um termo que é muito usado. De 2012 para cá, é um termo que bombou. Há anos atrás, era um termo que era usado na psicologia, na psiquiatria, porque falava do eu. De 2012 para cá, mudou. Selfie. Essa palavra bombou. Em 2013, foi eleita a palavra do ano. Cresceu muitos %. Em 2 meses, aumentou assustadoramente. 2012, 2013, a palavra do ano, selfie. E muitas pessoas fazem uma selfie. O que é a selfie? É o autorretrato. A gente faz, a gente publica, é até legal. Qual é o objetivo da selfie? Você fotografar você naquela situação ou naquele dia. Então, as pessoas fazem selfie quando acorda, quando vai dormir. As pessoas que podem fazem selfie sem maquiagem. Eu não faço isso porque eu vou assustar as pessoas, né? Outros fazem descabelado. Então, tá tudo certo. Você tem feito selfie espiritual? A gente faz a selfie física. A gente abre lá, a gente liga o celular e a gente faz a selfie, a gente publica, a gente bota no Facebook, a gente bota no Instagram. Hoje eu estou feliz. Selfie. Hoje eu estou na freguesia. Selfie. Hoje eu estou em Nova Iguaçu. Selfie. Mas e a selfie espiritual? Você já bateu alguma vez? A selfie, ela diz como você está, onde você está. É meio que instantâneo. Momentâneo, melhor dizendo. E como é que é a nossa selfie espiritual? Vamos bater uma selfie espiritual abrindo a Bíblia em Apocalipse. Aline, eu vou precisar que você me ajude. Capítulo 2. Versículo 7. Não bota agora, não. Você deixa a sua Bíblia aberta aí que nós vamos ler 7 versículos. A partir do capítulo 2, a gente vê as cartas de João às 7 igrejas da Ásia. E eram radiografias de como aquelas igrejas estavam. Igrejas essas que, metaforicamente falando, representam a minha vida e a sua vida. Representam a minha vida e a sua vida em alguns momentos, em algumas fases. Então, se você quer bater uma selfie, hoje eu convido você a bater uma selfie. Mas é uma selfie diferente, você não vai usar o aparelho celular. Você não precisa de computador, você não precisa de um smartphone, você não precisa de um notebook, de um tablet, você não precisa de nada. Você só precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que fale com você como é que está o seu autorretrato hoje. Apocalipse 2, versículo 7. A igreja de Éfeso. Era necessário voltar ao primeiro amor. Se eu não me engano, na semana retrasada, a irmã Rosane pregou sobre isso. Não foi isso? Semana retrasada. Quando foi batido a selfie da igreja de Éfeso, foi detectado que era necessário voltar ao primeiro amor. E no verso 7, bota por favor, Aline,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só aí. No verso 11, a igreja de Esmirna, quando foi batido a selfie, foi lido, mantenha-se fiel. E no versículo 11, 2:11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você pode ler comigo só até aí? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 17, a igreja de Pérgamo, se arrependa. E aí o que diz o versículo? Versículo 17, quem tem? Eu não sei como é que está o seu autorretrato hoje à noite. Eu não sei se você se encontra com uma igreja de Éfeso. Eu não sei se você se encontra com uma igreja de Esmirna. Eu não sei se você está com uma igreja de Pérgamo. Versículo 29, igreja de Tiatira. Era necessário largar a prostituição. E no versículo 29, o que é que diz? No capítulo 3, o verso 6, a igreja de Sardes, vigie. Como é que diz o versículo 6? 3:6? Valéria, eu não sou surdo, mas às vezes os nossos ouvidos estão entupidos para o Senhor. O mundo diz assim, faz ouvido de mercador, entra por um ouvido e sai pelo outro, repreende. Não deixa entrar. Tem coisas, irmãos, que a gente não pode deixar entrar, porque quando entra, fica resíduo. Cadê a irmã Sandra? Irmã Sandra. Irmã Sandra é boleira. Irmã Sandra, a gente peneira a farinha por quê? Não é para tirar aquelas bolotas? Aqueles são os resíduos. Se a gente for um ouvido com peneira, o mundo, o inimigo vai deixar resíduo. E esses resíduos não podem ficar no meu e no seu ouvido. Não pede peneira, pede um bloqueio ao Senhor. Se você consagrar os seus ouvidos ao Senhor, Deus vai saber a hora de te dar uma peneira, de te dar uma bandeja, de te dar um saco plástico ou de te dar um tampão. Meu filho fez natação desde pequenininho. E ele tinha muitas infecções, e uma vez me ensinaram uma coisa que era melhor do que o tampão. Falaram assim, Valéria, o tampão pode ser que entre água e aquela água fica ali. Você tem que fazer aí um líquido que se passava no algodão e botava ali. Aquilo ali fazia-se como se fosse uma bucha, um tampão, e impedia a água de entrar. Irmão, se for necessário, Deus bota um tampão no nosso ouvido. E a gente não ouve. Mas se a gente tiver que ouvir, Ele abre os nossos ouvidos e permite a gente ouvir. Mas Deus fala e a gente não ouve. Valéria, como é que eu vou ouvir? Consagrando o seu ouvido ao Senhor. Lemos 3:6. O versículo 13. A igreja de Filadélfia. O Espírito dizia, mantenha-se nessa posição. Oh, glória! Como é bom, irmãos, Deus falar que você está certo, está legal, está no caminho certo. Mas a gente precisa ouvir, porque aí se você está no caminho certo, você ganha um fôlego. Você ganha a acolhida de Jesus. Você levanta como aquele cego. Cara, levanta, o mestre te chama. Opa, e você já levanta com fôlego novo. Talvez você esteja cansado pela luta. Abre os seus ouvidos, você vai ouvir o Senhor falar. Se mantém aí, ó. Estou gostando de ver. Você está na posição. Versículo 22. A igreja de Laodiceia. Saia da mornidão. E o versículo 22, o que que diz? Quem tem ouvidos? Nem todo mundo falou. Vamos lá? Quem tem? Ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a nossa selfie. Como é que está o seu autorretrato? O que Deus colocou no meu coração, irmãos, foi que nós precisamos, não é você não, é você e eu também. Nós precisamos consagrar os nossos ouvidos ao Senhor,
para que aquelas palavras que deveriam nos ferir, não nos firam. Mas como é que vai ser isso? O Senhor dá o amortecimento adequado. E aí não te fere. Quando deveria minar a tua fé, ela não mina a tua fé, porque você simplesmente ganhou um tampão do céu. O tampão do céu, irmãos, é poderoso. Não deixa entrar água, não deixa entrar nem ar. Eu e você não temos o controle total sobre os nossos ouvidos, mas o Espírito Santo tem. Já foi falado aqui, se eu não me engano, a Juliane que falou. O Senhor é educado, o Espírito Santo é educado, não foi isso? Não falou quando estava ministrando louvor? O Espírito Santo é educado, ele é poderoso, mas ele quer ouvir de mim e de você. Toma nas tuas mãos, Senhor Espírito Santo, os meus ouvidos. Eu não sei como é que está o seu autorretrato, foi disparado o obturador da câmera. E aí como é que está, o que o Espírito falou? Eu não sei se você precisa voltar ao primeiro amor. Eu não sei se você deve se continuar aí nessa posição de fidelidade. Eu não sei se você tem que se arrepender, se você tem que largar a prostituição. Eu não sei se você tem que vigiar. Eu não sei se você pode declarar que tem que se manter nesta posição. Eu não sei se você tem que esquentar, que está morno demais. Eu não sei como é que é o seu autorretrato, mas nessa noite, irmãos, olhe para este autorretrato. O obturador só pode ser disparado por você. Eu não conheço a sua vida. A revelação é com o Espírito Santo. Mas você precisa disparar. Você precisa dar o clique. Você precisa dar o ok aí. Apertar no celular, não tem aquele desenho da maquininha? Como é que é? Como é que está o seu autorretrato? Onde é que eu estou? A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente gasta muito tempo, irmãos, ouvindo e dando atenção ao que o diabo vem para falar para a gente. Ele vem para matar, roubar e destruir. E Jesus vem para dar a vida eterna. São esses dois lados. Para onde você quer dar ouvido? Essas moças e esses rapazes, esses jovens, quanta bobagem não ouve? Isso aí é besteira, cafonice, isso é mico. Faz isso não. Não ouça, não ouça. Consagre os seus ouvidos ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o que a Valéria fala aqui não, irmão. Não é o que a Valéria diz, porque eu não tenho nada para falar. Vamos lá voltar para as cartas. Qual é a igreja? Onde é que você se enquadra aqui? Será que você está como Éfeso? Será que você está como a igreja de Laodiceia? Está morno? Vem para a igreja porque o pastor diz que todo domingo tem culto. Ah, não vou não. Vamos orar. Orar para quê? Eu vou lá para quê? Mas a gente vem orar para a gente conversar com o Senhor, para a gente buscar o Senhor. Faz uma prova. Se submeta à oração. Busque a Deus. Depois você vai dizer para mim como é que aconteceu. As coisas pioraram. Pioraram não. Você está se aproximando do sucesso. Isso é o que o inimigo quer que você acredite. Não acredite nisso. Você precisa entender que Deus quer o melhor para nós. Ele não tem prazer que nós soframos. Às vezes é necessário que a gente sofra, até para a gente valorizar certas coisas. Mas a gente não pode, irmãos, dar atenção. A gente dá atenção, propaganda disso. A gente precisa entender, Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, como é que é? Senhor, que palavra dura, Senhor. Toma no meu... Às vezes você está do lado de uma pessoa, aí você fala assim, poxa, fulano falou assim com você e você sorriu. Mentira, foi grosso comigo? Nem percebi. Eu achei que estava me cumprimentando, aí eu estava sorrindo. Aí no que você sorriu, jogou água fria lá, acabou. Acabou. Às vezes a gente tem que bancar o bobo, irmãos. Quando é demais para você bancar o bobo, você nem sabe que bancou o bobo. Você fala, que
isso? Você está dando tchau e a pessoa está virando o rosto para você. Mentira, virou o rosto para mim? Nem vi. Achei que estava se esticando para falar comigo. Pronto. Olha como Jesus é bom. Não deixou você pensar nisso. Mas para que isso? A gente precisa se separar. A gente precisa se consagrar. Bata essa selfie, irmãos. Que o Senhor fale melhor aos seus corações. Dê guarida ao Espírito Santo de Deus. Eu vou entregar o microfone ao pastor da igreja. Mas continue, irmãos, continue com os seus ouvidos abertos. Eu não tenho nada para te oferecer. Aqui nós temos muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que não tem nada para oferecer para você. Mas Jesus, que morreu na cruz uma única vez, num sacrifício perfeito, Ele está aqui. E Ele pode mudar a nossa história. Irmãos, não pense que é bobeira, que é loucura do pastor. O que está acontecendo botando esses jovens para cá, esses adolescentes? Irmãos, se Jesus demorar 5, 10 anos para voltar, a gente está diante dos pastores. Aquelas crianças que saíram aqui, se Jesus demorar 10 anos, irmão, nós estamos diante dos jovens. Se Jesus demorar um pouco mais, nós estamos diante dos pastores, dos missionários, dos pregadores, dos dirigentes de oração. E o diabo quer tragar, porque ele quer destruir. Mas hoje o Espírito Santo dá um basta nisso. Ele quer fazer um reboliço da Igreja Filadélfia da freguesia. Não entra morno, irmão. Não seja um crente de esquentar banco. Ouça o que o Senhor está falando para você. Jovens, adolescentes, ouçam o que o Espírito diz a vocês. Nós estamos na maioridade. Vocês, daqui a pouco, nós vamos estar sentados ouvindo Deus usar vocês aí, se já não está usando. Então, somente se coloque nas mãos do Senhor. E a gente vem para a igreja, sai da igreja, vai para a igreja, vai para casa e vai para casa, e parece que nada mudou. A gente bota um tampão, irmão, que não é de Deus. Vamos usar só o tampão que Deus colocar naquele momento. Quantas vezes em casa, às vezes o marido está falando muita coisa lá, e aí a gente, nem ouvi você falar. Lá em casa tem uma parede, a gente quando passa daquela parede, é difícil, a minha casa é pequena, mas quando passa daquela parede, a gente sabe que tem alguém falando, mas a gente não escuta. Então, se for preciso, vai para o outro lado da parede. Estou contando meu segredo, para o meu marido, olha só. Vai para a parede. Bota o tampão. Mas não deixe de ouvir o que o Espírito tem dito a você. Vamos nos colocar nas mãos de Deus, porque Ele tem o poder, tem a autoridade para revogar, para decretar a bênção, mas o fato é que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Pastor Roberto.